Louvado seja o Senhor. Na semana passada nós tivemos a pregação do Evangelho e o Senhor nos abençoou muitíssimo, né? Ficamos muito alegres. Nós esperamos que todos nós possamos agora cuidar dos nossos convidados, daqueles que receberam a palavra, porque a parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear e que uma parte cai à beira do caminho, o inimigo vem e toma. Não vamos permitir que o inimigo tome a palavra que foi semeada no coração dos nossos convidados, né? Possamos cuidar deles, regar, para que possa germinar, possa frutificar para a glória de Deus. Hoje nós vamos voltar aos assuntos ligados à palavra atual que está sendo sempre liberada aos domingos. Aos domingos à noite, né? O Senhor tem falado com as igrejas, e principalmente nessas últimas mensagens, o Senhor tem nos levado a penetrar na realidade do rio da graça, desse rio da água da vida, e também na questão da imersão na palavra de Deus. E o Senhor tem falado isso, e Ele tem vinculado a alguns salmos, que são Salmos 45 até Salmo 48, vinculado esses salmos com o livro de Efésios, dentro desse mover atual, dentro da palavra atual. Eu gostaria, então, de aplicar de uma maneira especial hoje algumas porções desses salmos para nossas vidas. Primeiramente, Salmo 45, versículos 1 e 2. Esses dois versículos nos dizem o seguinte: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Olhando para esses dois versículos, nós vemos algo que pode nos ajudar demais. Olha só, o versículo 1 diz: de boas palavras transborda o meu coração. Aqui nós vemos que o salmista tem algo transbordando no seu interior. Ele tem muitos sentimentos, ele tem muito que falar. Falar para quem? Para esse rei que é o Senhor. E ele diz: ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Isso quer dizer o quê? Ele diz assim: meu coração está cheio de sentimentos e eu quero falar. Eu quero falar de uma maneira muito especial. Ele diz: ao rei consagro que compus, a minha língua como a pena de habilidoso escritor. Isso quer dizer, o que é um escritor habilidoso? É um escritor que consegue pôr em palavras o que ele sente no seu coração. Mas por que o salmista está cheio de palavras, está transbordando de palavras? Por que esse salmista está cheio de sentimentos? O segredo está no versículo 2. Ele diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Quer dizer, aqui que ele consegue ver o Senhor, consegue ver a beleza do Senhor. Não somente isso, ele foi enchido pela graça que veio das palavras do seu Senhor. Porque aqui diz: nos teus lábios se extravasou a graça. Você sabe,
Como você sabe, conhece alguém, sabe que alguém foi enchido pela graça? É porque quando ele abre a boca, as palavras saem, a graça também sai. Tá certo? Isso é o sinal de que está cheio de graça. Aqui nos mostra, então, a importância que nós temos de ouvir a palavra, de estarmos imersos na palavra de Deus, de permitir que essa palavra de Deus penetre em nós. Quando a palavra de Deus penetra, nós queremos falar. Uma das experiências que temos é, por exemplo, você está numa reunião, você ouve o falar de Deus, e esse falar gera muito sentimento em seu coração, não é? Daí você tem um desejo de falar a outros. Ou você está lendo uma porção da palavra de Deus, e você penetra nessa porção, e você ganha por essa porção, e você fica louco para compartilhar com os irmãos sobre a porção que você ganhou, correto? É porque a palavra entrou em você. E aqui você pode ver que quando ele diz, de boas palavras transborda o meu coração, e ao rei consagro que compus a minha língua como a pena de habilidoso escritor, significa o quê? Que ele não precisa preparar o que ele vai falar. Ele simplesmente flui o que recebeu. Entendeu? Isso é importante. Então, se você, por exemplo, fala alguma coisa para Deus, se você tem que dizer, deixa eu pensar, o que eu vou falar para Deus? Se você começa a fazer isso, quer dizer que no seu coração não há sentimentos transbordando a respeito de Deus. Porque se em seu coração há muito sentimento com respeito a Deus, daí você diz, fala. É só começar a falar seus sentimentos. Não é verdade? Então, por isso que é importante nós nos enchermos de Deus, enchermos do falar de Deus, nós estamos imersos na palavra. Nós não precisamos de fazer rascunho, porque as coisas fluem de uma maneira muito espontânea. Porque quando o Senhor fala, as coisas acontecem no nosso interior, da sua boca extravasa a graça. E um outro detalhe, você pode ver em Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. Diz assim, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui podemos ver que quando o Senhor fala e nós ouvimos, arde algo em nosso coração. Alguma coisa acontece dentro de nós. Isso pode acontecer, seja ouvindo uma mensagem, seja lendo a Bíblia, ou seja lendo um livro espiritual, ou seja penetrando numa porção de uma mensagem. Aquilo flui, arde. Aquilo mexe com o seu interior. Olha só. Lucas 4, 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Todos estavam dando testemunho do Senhor e ele se maravilhava com as palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Essas são as palavras que todos nós necessitamos todos os dias. Você não precisa graça cada dia para poder viver? Nós todos enfrentamos diferentes situações, passamos por diferentes problemas, e o Senhor diz, a minha graça te basta. Mas de onde que vem essa graça? Claro, vem do Espírito,
mas vem também da palavra do Senhor. Aqui diz, as palavras de graça que lhe saíam dos lábios. É na palavra do Senhor, nessa palavra de graça, que nós ganhamos força para avançar. E por que as palavras do Senhor são diferentes? Podemos ver em Evangelho de João, capítulo 3, versículos 31 a 34. Essa porção diz: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Então isso se refere ao Senhor, porque o Senhor é aquele que veio lá do alto, correto? Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Essa porção, se conectarmos com a frase anterior, ele nos dá a entender que quem vem das alturas é das alturas e fala das coisas lá do alto. Correto? Esse é o Senhor. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Isso é o que João Batista está falando a respeito de Jesus, né? Que o Senhor está testificando o que tem visto e ouvido. Ele é testemunha das coisas lá do alto. E ele fala para nós que somos aqui da terra. E se nós permanecemos nesse nível da terra, nós não vamos aceitar o testemunho que vem do alto. Por quê? Porque pensamos, ontem foi falado para buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Por que é falado isso a nós? Porque nós fomos transferidos da terra para o alto, não é? Porque nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Fomos transferidos, então, da terra para o alto. Por isso que nós devemos também pensar nas coisas lá do alto. E ele diz assim, né? Versículo 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Se você aceita a palavra do Senhor, você vai experimentar a realização, o cumprimento de todas as palavras de Deus. E você vai dizer, Deus é verdadeiro. Deus não falha. Porque você aceitou a palavra do Senhor. Por isso nós não... Eu quero saber, se você está na carne, você aceita as palavras do Espírito? De jeito nenhum, porque a carne é contra o Espírito. Mas se você está no Espírito, você recebe o que é do Espírito. Se você é da terra, você rejeita o que é do alto. Mas quando você tem experiência da morte e ressurreição, você foi transferido para o alto, você aceita as coisas lá do alto. E você experimenta que Deus é verdadeiro. Porque você agora consegue tocar Deus. E aqui diz, versículo 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, nós podemos ver. Deus dá palavra, e essa palavra também é Espírito. Tem duas coisas que nós precisamos, palavra e Espírito. Por isso, precisamos estar cheios do Espírito e cheios da palavra. Por isso, precisamos mergulhar na palavra e precisamos mergulhar no Espírito. Temos que aprender a fazer isso. Mas fazemos isso usando o nosso Espírito. Por isso que nós recomendamos imersão na palavra. É para que você, usando o seu Espírito, você ore a palavra de Deus, você toque na palavra de Deus,
e você também consegue tocar nas palavras da mensagem, e isso tem uma reação no seu interior, porque você está tocando palavras de graça. E olha só, e aí nós conseguimos influenciar as pessoas. Quer ver como? Cântico dos Cânticos, Cantares, né? 5:16. Olha só. Olha só o testemunho da noiva. O seu falar é muitíssimo doce. Então aqui ela está falando, eu escuto meu noivo, né? O seu falar é muitíssimo doce, e ele diz, sim, ele é totalmente desejável. Quanto mais eu escuto, mais eu quero o meu noivo, mais eu quero o meu Senhor. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Ela está falando, né, para as outras. E você vê, porque ela falou isso, porque ela estava cheio de sentimento, cheio da palavra. Qual foi a reação? Cantares, capítulo 6, versículo 1. Cântico dos Cânticos, 6, versículo 1. Daí, essas filhas de Jerusalém dizem, para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Olha só que maravilha! Porque ela deu testemunho daquilo que tinha ouvido do seu amado. E como o Senhor era desejável, então da sua palavra saiu, realmente da sua boca saiu graça. Daí, o que as filhas de Jerusalém falaram? Que rumo, para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? Buscaremos contigo. Significa o quê? O nosso testemunho é tão vivo que faz as pessoas desejarem esse Senhor, que é o nosso amado. Nós vimos na semana passada, né, pela reação de alguns convidados. Eles sentiram, nós queremos isso aí. Nós não falamos de nós falamos foi do Senhor. E a reação deles, nós queremos esse Senhor. Queremos buscar juntos. Está vendo? Efésios 4:29. Diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se nós estamos cheios do Senhor, da palavra do Senhor, cheios do Espírito, não vai sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra suja. Nenhuma palavra que mata. Nenhuma palavra que ataca. Mas, aqui diz, sim, unicamente a que for boa para edificação. Daí nós temos a palavra que é para edificação. Está vendo? E aqui diz, conforme a necessidade. A palavra que vai sair sempre será de acordo com a necessidade da pessoa e mais ainda, e assim transmita graça aos que ouvem. Porque nós recebemos a palavra da graça, nós também falamos palavras que transmitem graça. Você vê a importância de estar cheio da palavra, de estar imerso na palavra? E essa é uma experiência que todos nós precisamos ter. Você sabe, quando você mergulha na palavra, você perde a noção das coisas. Você fica lá, você é levado por essa graça, você é levado por esse rio da graça.
Nessa semana que passou, eu tive uma experiência. Eu tinha uma comunhão com o irmão, era 8:30 da manhã, via WhatsApp, né? Tinha marcado comunhão com ele. Eu terminei de tomar café, era 8:05, eu disse assim, eu vou penetrar aqui nessa porção da palavra, vou mergulhar nessa porção da Bíblia. Entrei nessa porção da Bíblia e era quase, acho que era quase 8:50, que pum, de repente, como tivesse acordado, e a comunhão? Perdi totalmente noção de tempo e espaço. Eu estava mergulhado naquela palavra, só estava sendo. Daí eu liguei logo, eu vi no WhatsApp, né? O irmão, você ainda vai falar comigo? Daí liguei logo para ele, desculpa. E é isso que nós precisamos. E é dessa maneira que o Senhor avança. Eu vou falar um pouco isso do Salmo, só o início do Salmo 45, aplicando para essa questão da imersão na palavra, tá certo? Agora, uma porção de Salmo 46 ligado ao rio da graça, rio da água da vida. Salmo 46, versículos 1 até 5, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Salmo 45 fala de um rei. Salmo 46 fala de uma cidade, que é a cidade de Deus. Um rei? O que é um rei sem uma cidade? O que é uma cidade sem um rei? Então, esses são salmos que se complementam. Aleluia, porque é uma cidade onde há um rei e esse rei é o Senhor. E essa cidade é a igreja, louvado seja Deus. Por isso a importância da edificação. Nós precisamos ser uma cidade. E aqui nos é dito, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nosso Deus é o Deus dessa cidade. Aqui nos mostra que passamos por tribulações, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza e é também o nosso socorro bem presente nas tribulações. E ele diz assim: portanto, não temeremos. Aqui fala sobre não ter medo. E uma das coisas que mais aflige o ser humano hoje é o medo. Medo do futuro, as incertezas, tá certo? Dos problemas, das doenças. E aqui diz, portanto, não temeremos. E eu quero que vocês prestem bastante atenção ao que aqui diz. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então nós vemos aqui um ambiente de muito caos, de muitos problemas. Aqui diz, não temeremos. Temos aqui um ambiente bem adverso, mas
aqui há algo que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. E aí, o ponto forte é o que está a partir do versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o versículo 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Então, qual é o segredo dessa cidade estar guardada? De, no meio dessa situação, ainda conseguir ter alegria? É porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa cidade de Deus é o santuário das moradas do Altíssimo. É onde Deus habita. Então, se você quer, e aqui diz ainda, Deus está no meio dela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como diz o versículo 1, nós experimentamos isso porque nós estamos nessa cidade. E quando aqui diz que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, essa palavra correntes também significa canais. Há um rio. Mas esse rio, ela atinge a cidade por meio de correntes, por meio de canais, por meio de rios menores. Quem esteve em Jerusalém sabe. Em Jerusalém não tem um rio grande, largo, extenso. Existem, ribeiros que cortam Jerusalém. Mas qual é o significado disso? Primeiramente, que nós precisamos ver. Vamos dar uma olhada nesse rio que alegra a cidade de Deus. Para nós conhecermos melhor, vamos para Gênesis 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Há um rio, mas esse rio se reparte em 4 braços. 1 é o número de Deus, 4 é o número do homem. Significa que vai em todas as direções em busca do homem. Agora, se nós aplicarmos para nós na vida da igreja, cada um de nós é um braço desse rio. Por quê? Porque quando esse rio flui na terra, hoje flui por meio de você e da minha pessoa. Você é um braço desse rio. Você é um canal desse rio. É isso que nós precisamos ver. Aqui dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. Vamos ver o que esse rio produz nesses diferentes braços. Primeiro se chama Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Versículo 12, o ouro dessa terra é bom, e também lá também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. Então, o primeiro braço chama-se Pison. Pison significa fluir livremente. Então, esse rio flui livremente e ele tem o que em si? Tem ouro, ele traz o ouro, lá também tem o bdélio, que é a resina, quando se encontra na água, quando a resina se solidifica, parece uma pérola. E a pedra de ônix. Significa o quê? Esse rio produz em nós, trabalha em nós a pessoa de Deus.
Esse rio produz material para a edificação. Louvado seja Deus. Então, esse primeiro braço faz isso aqui. Esse é resultado desse rio. Esse rio, quando flui você em mim, produz em nós, deposita em nós a natureza divina. Deposita em nós a obra da redenção de Cristo. Deposita em nós a obra da transformação do Espírito. Não é bom desfrutar desse rio? Oh, tudo que eu quero é que esse rio flua através de mim. Lembre-se, esse rio chega até nós. Deus quer nos alcançar por meio desse rio. O segundo braço se chama Gion. Significa abundância, água turbulenta. E aqui diz, é o que circunda a terra de Cuxi. Tudo isso tem significado simbólico. A terra de Cuxi é a terra, porque o pessoal de Cuxi é aquela terra que tem, é o pessoal que tem a pele escura. Então tipifica a natureza caída do homem. Mas esse rio é um rio que tem água em abundância, água turbulenta. Quando você vai lavar seu carro, você usa conta-gotas? Você pega aquele coisa do lava-jato, né? Água forte, pressão grande, turbulento, não é assim? Tchá! Aleluia! Esse rio é que muda a nossa natureza. É que opera em nós, mudando a nossa natureza, transformando o nosso ser. Terceiro é tigre. Tigre significa rápido. Tigre, aqui diz, é o que corre pelo oriente da Síria. A Síria tipifica o mundo. É um rio que nos resgata do mundo. É um rio rápido. É para nos resgatar rápido do mundo. Quando o Senhor quer que a gente saia do mundo, o Senhor diz, sai devagarinho do mundo. Sai rápido. Ele, para nos tirar do mundo, sai agora. Entendeu? E o quarto braço, o quarto é o Eufrates. Eufrates significa doce, frutífero. Eufrates é o rio que rega lá a Babilônia. É a questão da religião. A religião impõe jugo, mas esse rio traz esse Senhor doce, desfrutável e frutífero. A religião é morta e vem e nos resgata da religião. Esse é o rio. Você precisa desse rio? Eu preciso. Por isso eu quero mergulhar nesse rio. Porque esse rio opera tudo isso em mim. E ainda mais, esse rio, ao passar em mim, ao operar em mim, me transforma. E é um rio cujas correntes, aqui diz, alegram a cidade de Deus, cujos canais alegram a cidade de Deus. Quanto mais esse rio atingir a igreja, em cada lugar, cada irmão, cada irmã, mais alegre a igreja ficará. Sabe, nós estamos alegres por quê? Porque nesses últimos meses, Deus tem despertado os irmãos têm se levantado, cooperado com Deus, têm saído para pregar o evangelho, têm ido atrás de irmãos, né? Convidado irmãos, convidado pessoas, têm cuidado de pessoas. Isso quer dizer que o rio está fluindo. E o resultado é que quando nós estamos juntos, estamos alegres. Lembre-se que você é um canal desse rio. E que Deus quer usar você para alcançar. Ali em Gênesis vemos 4 braços. Mas hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, você é um dos braços desse rio. Para alcançar as pessoas e levar essa água da vida, esse rio da graça.
Mas para isso você tem que estar cheio, não é? Por isso que você tem que estar imerso na palavra, cheio do transbordar, do falar de Deus. Ó, para você falar uma coisa, você tem que estar mergulhado numa coisa. É muito interessante. Você, ouvindo o que as pessoas falam, você sabe onde as pessoas estão mergulhadas, não é? Nesses últimos tempos, esse último mês, todo mundo fala de Copa do Mundo, não é? Copa do Mundo, Copa do Mundo e tal, 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 tal. Irmãos mais, irmãs talvez menos, mas é isso aí, Copa do Mundo, Copa do Mundo. Por quê? Porque eles estão mergulhados na Copa do Mundo. Passando a Copa, vai ficar falando ainda da Copa do Mundo? Não. Eles estão falando da Copa do Mundo agora porque estão mergulhados na Copa do Mundo. Você está falando Copa do Mundo ou está falando do Senhor? Isso você pode saber onde é que você está mergulhado. Se estamos mergulhados no Senhor, no falar de Deus, isso nos enche. Daí diz assim, de boas palavras, transborda o meu coração. Não é o que vimos no Salmo 45? Agora, nós vamos dar uma olhada em Ezequiel 47. Ezequiel 47, nós vimos, né? Que saía um rio, né? Do limiar da porta do templo, correto? Então, eu vou ler Ezequiel 47, versículo 3 em diante. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Então o Senhor vai nos levando nesse rio e nos fazendo penetrar cada vez mais nesse rio, até que você não consegue mais controlar. Você só pode ir a nado. E quando você vai a nado, você é levado pela correnteza do rio. Você é levado pelo jorrar da palavra de Deus. Você é levado para onde a palavra de Deus quer levar. Correto? Você não consegue mais oferecer resistência. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, está no versículo 6. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Você tem experiência do rio, daí a pessoa é trazida para a margem do rio, daí no versículo 7. Tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Está vendo? Então, quando foi na margem, ele viu, dos dois lados, tem árvores. E Ezequiel 47, 12, eu quero que preste atenção. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, fenecerá murchará, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui nos mostra, tem duas experiências, a experiência do rio e a experiência da árvore. E essas árvores que crescem ao lado do rio, tem uma característica, tá? Dá fruto para se comer, a sua folha não murcha, não falta fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, e aí diz a razão, porque as suas águas saem do santuário. Quando tem uma árvore
regada pela água que sai do santuário. Em Gênesis saía do Éden, aqui sai do santuário. Qual é a característica da árvore? É que produz sempre novos frutos. O fruto é para alimento e a folha é para remédio. Amados irmãos, amadas irmãs, isso se repete em Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A experiência do rio é para trazer para a presença da árvore. E a árvore da vida, por um lado é para comer, por outro lado é para você ser curado. Para pessoas serem curadas. E se o rio passa em mim, eu me torno também uma árvore dessas várias árvores que tem em Ezequiel 47. Por quê? Olha só, Salmos 1, versículo 3, falando do justo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está vendo? Características semelhantes a essas árvores, que está em Ezequiel e árvore da vida. E Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que é confiar no Senhor? É se entregar totalmente para Ele. É descansar nele. É se atirar nos braços dele. É permitir que ele nos leve para onde quer que a gente, para onde quer que ele queira. É como você estivesse mergulhado na água, né? A correnteza. O que significa confiar? Eu entrego minha vida para você. Você pode fazer da maneira que você quiser. Isso é confiança. Você não oferece resistência, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. É porque ele lança suas raízes junto às águas para o ribeiro. É para esse rio da água da vida, para esse rio da graça. Amados irmãos e irmãs, que aqui em Uberaba, ao andarmos pela cidade, as pessoas encontram o rio da água da vida e a árvore da vida por meio de cada um de nós. Que as pessoas recebam alimento e as pessoas sejam curadas por meio desse Cristo que habita em nós. Por meio desse rio que flui, esse rio da graça. Mas para isso nós precisamos estar cheios dele. Por isso precisamos mergulhar na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e torne isso realidade em nossas vidas. Amém.